Olá! Em setembro, pelo terceiro mês seguido, o IPCA, índice de inflação, veio negativo. O ciclo de redução teve início em julho, com o corte nos impostos sobre combustíveis. A taxa de desemprego caiu no segundo trimestre, mas a taxa de juros Selic continua muito alta e o Banco Central deu indicações de que não pretende reduzir este ano. O que significa esse conjunto de indicadores? Qual o panorama da economia brasileira hoje e as perspectivas para 2023? O panorama da economia brasileira é o tema deste Agenda Econômica e eu converso com a doutora em economia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Margarida Gutierrez. Margarida, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Obrigada a vocês pelo convite. Para a gente começar Para a gente começar a nossa conversa, eu queria exatamente que você fosse nos explicando um pouco. A gente tem aí dois índices que são positivos, a queda da inflação e a queda do desemprego, mas a gente tem ainda uma taxa de juros bastante alta e essa indicação do Banco Central de que até meados do ano que vem não vai ter redução. Qual é o impacto dessa taxa de juros na economia e como é que a gente pode ler esses índices que são aparentemente contraditórios? A inflação está cedendo, né? Então, em princípio, a gente poderia perguntar assim, por que o Banco Central já não começa o início de uma redução da taxa Selic? Mas, na verdade, nós temos uma meta de inflação. A nossa meta para este ano é 3,5 e para o ano que vem 3,25. Então, na verdade, os números que a gente tem aí para a inflação, que estão batendo acumulado em 12 meses, 7% pelo IPCA, ainda são números acima da meta de inflação. Né? Então, o Banco Central, pelo menos, está sinalizando que o juro não vai continuar a subir, ele interrompeu o ciclo de alta, e um pouco para esperar, para ver como é que esses efeitos da política monetária se fazem sentir na economia. E aqui, basicamente, a gente tem aí uma defasagem, né? Uma subida de uma taxa Selic, por exemplo, ela leva até 18 meses para todos os seus efeitos sobre a economia se fazerem sentir plenamente. Então, a gente começou em março do ano passado com essa subida da taxa Selic, iniciamos o ciclo de aperto monetário, e aí nós temos 18 meses de defasagem para cada decisão de política monetária. Então, o Banco Central optou agora por esperar, dar uma parada técnica, ver como é que se comportam aí os índices de inflação daqui para frente, e provavelmente, se tudo correr bem, a gente, a partir de junho do ano que vem, poderá iniciar uma redução da Selic. Mas ainda assim, a inflação está acima da nossa meta e as expectativas de inflação também estão acima para esse ano, embora tenham começado a cair, ainda estão acima da meta de inflação e para o ano que vem também. Então, aí a cautela, eu diria que é a melhor recomendação, sim. Tá. Eu vou aproveitar, Margarida, vou pedir para o nosso diretor, Mamoro, colocar na tela um gráfico que a gente fez desses índices, que eu acho que dá uma boa, essa perspectiva visual, né, para quem está assistindo, para ver exatamente como é que está aí o encontro, né, desses números. Então, a gente tem o primeiro gráfico aqui, o mais embaixo é o gráfico do IPCA, que é exatamente o gráfico da inflação mensal, né? E aí a gente vê que ela vinha bastante alta, 1,16 em setembro do ano passado, chegou a 0,54 em janeiro deste ano, subiu para 1,62, aqui foi a inflação mais alta desde que o índice é medido, né? Em 2020, em março de 2022, e aí a gente teve aqui em junho, a gente percebe em julho o início da queda, que é quando teve aqui o corte dos impostos sobre combustíveis, essa queda que também foi a maior queda nos últimos 20 anos de julho, e depois ela continua baixa, mas aí já com uma queda menor. Então, só para a gente dar uma leitura aqui para quem está nos assistindo, talvez vendo numa tela um pouco menor. Então, essa é a inflação, o comportamento da inflação nos últimos 12 meses, a cada mês. A gente tem a taxa Selic, o IPCA acumulado em 12 meses, que é naquele mês e os 12 meses para trás, né? Então, a gente teve esse índice altíssimo aqui em abril, 12,13, e a gente vê
caiu em maio, subiu em junho, de junho para cá ela vem numa queda mais permanente, fechando setembro com 7,17, que, como você estava explicando, é bastante acima ainda da meta do ano. E a gente tem em amarelo a taxa Selic, que é a taxa de juros, e aí foi a escalada até chegar a 12,75 em agosto, onde ela permanece. A gente ainda tem uma reunião no fim de outubro, né? Tem uma reunião no fim de novembro do Copom e, bom, aí depois já estamos em 2023. Esse cruzamento do IPCA com a taxa Selic, essa redução da inflação, ela tem a ver com a subida de juros, não? Bom, aí tem vários fatores que estão atuando. Claramente, obviamente, que o aumento da taxa Selic, ela produz efeitos sobre a inflação. E aqui o canal mais importante é que, ao subir a Selic, o custo do crédito suba, os juros mais longos subam, e com isso a demanda por crédito caia, a demanda da economia caia e a inflação cai. Tem um outro efeito que é muito poderoso também, que é a subida da taxa Selic, na medida em que ela aumenta a diferença de juros entre o Brasil e o resto do mundo, ela aumenta a atratividade da economia brasileira aos capitais financeiros internacionais. E com isso, então, a nossa taxa de câmbio cai, também aliviando o processo inflacionário. E o terceiro canal pela qual a Selic afeta a inflação é o canal expectacional, que ele é muito importante para explicar qualquer índice de preços, né? O canal expectacional funciona da seguinte maneira: o Banco Central sobe a taxa Selic, então ele está sinalizando para os atores econômicos que formam preços que o nível de atividade econômica vai cair mais à frente um pouquinho. Então, com isso, as expectativas de inflação, os atores econômicos que formam preços já reduzem o seu ímpeto de reajustar preços, porque já sabe que vão se deparar com um nível de atividade econômica um pouquinho mais apertado lá na frente. Então, através desses três canais. Então, claro que a Selic, que já vem subindo desde março do ano passado, ela tem efeitos, sim. Agora, nós temos aí também um instrumento que foi muito importante para trazer essa inflação para baixo, que foi o teto do ICMS sobre combustíveis, energia, transporte público e comunicações e a zeragem de impostos federais sobre gasolina e etanol. Então, esses dois redutores aí, essas duas reduções importantes de impostos respondem fortemente também por essa deflação que a gente está tendo agora. Além disso... Sim, desculpa, conclua seu raciocínio, porque depois eu quero te perguntar sobre um termo que você usou aí, que é deflação. Então, além disso, tem dois fatores aí que estão contribuindo, né? Um deles é uma certa acomodação de preços de commodities no mercado internacional. A gente não sabe hoje para onde esses preços vão, se eles vão continuar uma trajetória de elevação ou se eles vão dar uma redução ou uma acomodada por conta aí desse forte desaquecimento da economia global que já está em curso. Mas, por outro lado, a gente pode ter aí rupturas do lado da oferta. Recentemente, a OPEP já fez um acordo de cortar a produção diária, né, de petróleo em 2 milhões de barris. Isso para quê? Para subir o preço do petróleo. Tá. Né? Então, se por um lado a demanda internacional em queda reduz o preço das commodities, do lado da oferta, a gente pode ter aí efeitos que podem fazer o preço voltar a subir. Tá. Então, mas de qualquer maneira, nesse ano, mais recentemente, essa nossa queda da inflação também coincide com essa acomodação dos preços de commodities e com a apreciação cambial, que também é fruto da política monetária. Você falou do corte, né, de impostos na energia, nos combustíveis, né, nos transportes, só que esses cortes e comunicação. Tem uma negociação de alguns estados, tem ações no Supremo. Isso é outra história, que eles querem ser ressarcidos pela União. Certo, mas o corte em si, ele permanece. E agora isso é lei, tem o teto de 17% ou 18% para esses produtos. Tá. Então, o efeito que eles tiveram nessa queda, que esse corte teve na queda da inflação, na queda dos preços, ele é um efeito duradouro.
aí é que tá, você cortou, aí os preços caem, mas depois você não corta mais, aí os preços não caem por essa razão, né? Então, eles podem... A gente ainda está sobre o efeito desse corte. E que você ainda estão atuando nesses preços desses produtos que foram contemplados. Mas uma vez que esse efeito atinja todos esses produtos, não tem mais o efeito de queda. Tá, esse efeito você acha que ele dura até quando? Você acha que a partir de que momento não, eu acho que daqui para frente a gente já não tem mais esse efeito atuando. Então a gente volta a ter um reajuste pode voltar a ter um reajuste nesses preços. Até porque a gente não teve o repasse dessa queda, né, nesses produtos para o que se esperava para outros setores da economia, como, por exemplo, a alimentação. O efeito foi muito pequeno. Não, mas a alimentação agora começou a cair de novo, né? Uhum. Esse começou, mas a alimentação está muito ligado também a preços commodities internacionais. E já até os últimos dados aí desse mês mostram a alimentação já caindo. Mas, olha só, esse efeito de redução de ICMS é um efeito que, no que pega todos os produtos, leva um tempinho, acabou. Não tem mais esse efeito para trazer a inflação para baixo. Mas Se ela vai subir ou não é outra discussão. Aí depende, novamente, de que forma esses preços serão reajustados. A Petrobras, por exemplo, está reduzindo o preço de gasolina. Então, isso também está ajudando a queda da inflação. Apesar da gente ter uma perspectiva de aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Pois é, isso é uma grande dúvida. O preço do petróleo tem variado muito, oscilado muito, desde essa última decisão da OPEP. Inicialmente ele subiu, né? A OPEP, no início de outubro, tomou uma decisão que foi cortar a produção de petróleo a nível mundial em 2 milhões de barris por dia. Então, logo no dia seguinte a essa decisão, o preço do petróleo subiu. Depois ele caiu um pouquinho. De qualquer maneira, o petróleo Brent, por exemplo, está cotado a um nível muito alto, $92 o barril. É um preço muito alto, né? Mas ele já teve 130, 140. E com essa decisão... hoje não sabe para onde vai esse preço. Porque com essa decisão da OPEP de reduzir a produção diária, esse preço pode subir mais ainda. Pode, mas por outro lado a demanda está caindo. Por quê? Porque a economia mundial está entrando numa bela de uma recessão. Então isso está reduzindo, principalmente a China, está reduzindo muito o seu ritmo de crescimento. Então, por outro lado, eu tenho uma demanda que está perdendo força. Então eu vou puxar para tem dois fatores que atuam em lados opostos. Uma demanda mundial caindo em função dessa recessão mundial que está aí chegando e uma oferta de petróleo que está sujeita a acordos desse tipo pelo lado da OPEP. Tá, então como é que fica o Brasil nessa questão? Eu vou pedir para a gente falar de um outro aspecto da economia, que é a questão do emprego, né, da geração de empregos. Quando a economia está crescendo, a gente tem uma maior geração de empregos e a gente teve agora um período em que o desemprego caiu, ou seja, aumentou a geração de empregos, não necessariamente empregos formais, e a gente sabe que a maioria dos empregos criados novos não são empregos formais, mas é trabalho, é geração de renda. Então, eu queria que você analisasse um pouquinho, eu vou pedir ao nosso diretor para colocar esse gráfico da geração, da questão do emprego, né, da queda aí do desemprego. E, portanto, por consequência, o aumento de emprego, né? A gente teve da mesma forma, e aí essa medida é da PNAD, então é uma medida trimestral que eles fazem. A mais recente é do segundo trimestre, que foi liberada recentemente. A gente tem aí, no terceiro trimestre de 2019, a gente estava com 11,9% de taxa de desemprego. A gente subiu aqui no auge da pandemia em 2020, no terceiro trimestre, para 14,9%, foi o nosso maior índice de desemprego nos últimos 20 anos, e ela caiu e desceu e tal. No terceiro trimestre de 2021, a gente tentou pegar mais ou menos o mesmo período do ano, né, pela questão da sazonalidade de cada ano, exceto o de 2022, que a gente não tem ainda o terceiro trimestre fechado, os números liberados pelo IBGE, que a gente vem caindo do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano, a gente vem caindo aí de uma forma
mais ou menos constante. Teve uma pequena aumento e outra queda. Tipo, a gente pode dizer que a gente está em um processo real, sustentável de melhora da economia ou a gente está num surto? Pode ser num desses momentos de subida e de descida e futura subida? Em geral, Antônio, eu digo o seguinte, que uma empresa, para contratar alguém, ela tem uma expectativa de que ela vai aumentar as vendas, né? Porque ela não faz sentido contratar uma pessoa e manter essa pessoa parada. Até porque, se for uma pessoa contratada com carteira, isso tem muitos custos para a empresa, isso envolve muitos custos, né? Então, uma coisa que tem surpreendido a todos os analistas é o vigor do mercado de trabalho brasileiro. Como você mostrou no gráfico, nós saímos aí de uma taxa de desemprego de quase 15%, e ela, em pouquíssimo tempo, caiu a 9,3%. Uma taxa relativamente baixa e já tem alguns analistas dizendo que isso já corresponde àquela taxa natural de desemprego, ou seja, uma taxa onde a mão de obra já está aí. Qualquer coisa um pouco diferente disso pode aumentar a inflação. Mas vamos deixar esse assunto um pouco para depois. Quais são os fatores que estão por trás? Eu tenho uma suspeita forte de que, certamente, parte dessa recuperação do mercado de trabalho tem a ver com a nossa reforma trabalhista, feita pelo governo Temer, na medida em que flexibilizou, permitiu, por exemplo, contratações diferentes de 40 horas por semana. Então, ela permitiu variantes do processo de ocupação que, certamente, deram um dinamismo ao mercado de trabalho brasileiro. Além disso, nós temos uma coisa que nos aconteceu neste ano, que foi a reabertura do setor serviços, né? Na medida em que esse setor, que ainda é muito intensivo em mão de obra, foi o setor que mais cresceu, a liderança do PIB no Brasil hoje, nesse ano, tem sido pelo lado do setor serviços, que pesa mais de 70% no PIB, no valor agregado brasileiro. Então, esse setor certamente tem uma responsabilidade muito grande para explicar o desempenho do mercado de trabalho. E essa queda, eu queria chamar a atenção para dois indicadores, né? Essa queda na taxa de desemprego, que é grande, ela vem acontecendo junto com o aumento de uma outra variável que a gente estuda, que é a tal da taxa de participação. A taxa de participação mede o quê? A população economicamente ativa dividido pela população em idade ativa. Então, a subida dessa taxa de participação por si só aumenta o desemprego, porque tem mais gente procurando o mercado de trabalho, mais gente se colocando no mercado de trabalho. Então, essa queda do desemprego, ela vem junto com o aumento da taxa de participação. Consequentemente, o nível de ocupação hoje na economia brasileira é recorde. São 99 milhões de ocupados, e isso, na série histórica do IBGE, é um recorde. É um crescimento. Nós, durante a pandemia, chegamos a ter um nível de ocupação de 82 milhões. Então, é um crescimento muito rápido do nível de ocupação. Tem uma outra pesquisa que também chama atenção para o mercado de trabalho, que é a pesquisa do CAGED. Essa pesquisa mostra uma pesquisa diferente, com uma metodologia diferente, mas ela só reflete o mercado formal de trabalho. Então, os empregos com carteira de trabalho também têm crescido muito, mês a mês, ao longo desse ano. No último dado que a gente tem, que é o dado de setembro, foram criadas 280 mil novas vagas com carteira de trabalho assinada, e isso tem sido, mês a mês, uma constante. Quer dizer, a cada mês, a gente tem conseguido criar liquidamente novos empregos formais. Mas é uma pesquisa que tem uma metodologia diferente da PNAD, então a gente não pode comparar simplesmente os dois dados, até porque, como a gente já viu, os dados da PNAD são dados trimestrais, então sempre é uma média que está ali, e os dados do CAGED são dados do mês, então são dados que flutuam mais por conta que não tem essa média móvel trimestral que sempre suaviza um pouco o dado. Margarida, eu vou pedir para a gente agora colocar um pouquinho o Brasil no mundo, né, e ver, a partir de um relatório recente lançado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, como está a perspectiva, como está a evolução do desenvolvimento, do crescimento do PIB brasileiro frente ao mundo e a perspectiva para o ano que vem. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar esse gráfico na tela para a gente poder ver, né, como é que está esse comparativo.
o Fundo Monetário Internacional, esse gráfico é de outubro, da segunda semana de outubro, e ele, aqui 2021 não é uma projeção, é uma leitura do que aconteceu, né? Então, a gente tem aí laranjado o mundo, e o mundo cresceu, isso é crescimento médio, né, em 6%. Em vermelho, os países emergentes, grupo no qual o Brasil se insere, esse grupo cresceu 6,6%, e o Brasil, especificamente, teve o crescimento do PIB de 4,6%. Nós ficamos abaixo aí da média do nosso próprio padrão, que são os países emergentes. Em 2022, aqui é estimativa, mas uma estimativa bastante atualizada até o começo de outubro, a gente tem o mundo crescendo muito menos, né? Metade do crescimento do ano passado, 3,2%, aí dessa crise mundial que você se referiu há algum tempo. Mesmo assim, os países emergentes ainda crescem um pouquinho mais. E depois, se a gente for ver esse gráfico, esse relatório completo, a gente vê que a Europa cai muito por conta da guerra que tem lá nesse momento, e o Brasil caindo menos, crescendo menos do que o mundo e menos que os emergentes. E a perspectiva para 2023 é uma perspectiva aí realmente bastante ruim para o Brasil. A gente sai dessa possibilidade de 2,8% em 2022 para 1% em 2023. O mundo cresce menos ainda e os emergentes crescem em média 3,7%, ou seja, tem gente crescendo muito mais do que a gente para chegar nessa média de 3,7%. Aí eu queria que você explicasse esse crescimento brasileiro. A gente está sempre abaixo do mundo e a gente está sempre abaixo dos nossos pares do ponto de vista econômico no mundo, que são os países emergentes. Por quê? Bom, Antônia, primeiro eu queria colocar algumas questões em relação a esses números, né? Porque média é média. O problema da média é que, dependendo da distribuição que a gente tem, essa média reflete pouco uma realidade. Então, vamos lá. Eu sei que o noticiário noticiou, colocou muito isso, que o mundo, por exemplo, em 2020, o mundo caiu 3%. E que o Brasil, como caiu 3,9%, o seu PIB, teria tido uma performance pior do mundo. O problema é o seguinte, nesse dado de mundo, que é uma média, isso é um dado do PIB, média mundial, nós temos uma China que foi o único país do planeta que teve um crescimento positivo, 2,2%. Além disso, qual é a questão que você coloca? A China tem uma participação relativa no PIB mundial de apenas 18%. Então, na verdade, se a gente excluir a China, que é o único país que teve um crescimento positivo em 2020 do PIB mundial, o Brasil teve uma queda de 3,9% e o mundo teria tido uma queda de 4,2%. Então, a nossa queda foi menos pior que a média mundial. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que hoje, quando a gente fala do mundo emergente, a gente tem dois atores que juntos respondem por 25% do PIB mundial. China, 18% e Índia, 7%. E esses dois atores, nos últimos anos, têm crescido muito, principalmente a Índia. Então, a Índia, por exemplo, no ano passado, ela teve um crescimento de 6,8% e a China de 8,1% em 2021. Em 2022, a China terá crescido 3,2%, segundo as estimativas do FMI, e a Índia 6,1%. O resto dos países emergentes está tendo uma performance pior ou igual à brasileira. Se a gente tirar esses dois... É que eu tenho uma distribuição hoje no mundo muito desigual, muito assimétrica em termos de crescimento. Eu tenho dois países que respondem por nada menos que 25% do PIB mundial e que estão crescendo muito acima de qualquer outra comparação. Então, eu tenho 90% dos países crescendo menos ou em média com o Brasil e 10% crescendo muito acima, que são esses dois. Se eu tirar esses dois da minha média, o Brasil está completamente dentro do mundo, está crescendo em linha com o mundo. Ano 2020 cresceu, teve uma performance melhor que a do mundo, né? Ano passado teria tido, quer dizer, nós no ano passado crescemos 4,6% e o mundo sem a China, não tirei a Índia, cresceu 5,5%.
Se eu tirar a Índia, o Brasil está absolutamente em linha com o mundo. Né? E 2022 é a mesma coisa. Então, na verdade, esses dados... E para 2023, como é que estão as projeções aí? A Argentina tem uma previsão de crescimento de 4%. É um país que tem uma inflação de 100%. Eu quero que alguém me explique como é que a Argentina vai conseguir crescer 4%. Né? O crescimento do Brasil está projetado em 1%. E tem muitas incertezas em torno desse número. Muitas. Primeiro, no cenário internacional, que é um cenário desafiador, né? É um cenário onde a gente já vai ter, eventualmente, uma queda de preços de commodities, um mundo em recessão, uma redução importante do comércio internacional, condições financeiras muito piores para os países emergentes, uma subida consecutiva de juros das economias mais importantes, né? Mas a gente pode também ter aí alguns alívios, principalmente pelo lado do câmbio, dependendo de como o Brasil adota políticas macroeconômicas. A gente vai ter aí um período de incerteza, de transição, eventualmente, da política fiscal e tal. Mas a gente pode... Nós temos um diferencial de juros ainda muito alto. Então, Margarida, o Brasil, esse ano, é um único país entre os países emergentes que está tendo apreciação cambial. Margarida, é um dado também divulgado pelo FMI. Tá. Desculpa, eu tenho que encerrar a nossa conversa por uma questão do tempo. Eu só queria que você me dissesse assim, você está, tipo, sim ou não, você está otimista ou pessimista se você tiver que fazer um balanço para 2023? Eu estou esperando. Bom, então vamos esperar. Muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva e descubra em nossas playlists programas que vão enriquecer o seu conhecimento e a sua cultura. Até o próximo Agenda Econômica.